Olá, meus caros e minhas caras estudantes. Eu sou a professora Adelina, professora de Química, e vamos, nessa aula, trabalhar propriedades coligativas para finalizar um processo de 3 aulas que a gente discutiu sobre soluções. Nessa aula, nós vamos compreender como as propriedades coligativas são cobradas no Enem e vamos resolver questões do Enem que envolvem propriedades coligativas. Bem, como que as propriedades coligativas são cobradas no Enem? Esse conteúdo costuma ser cobrado no Enem porque ele está relacionado com soluções químicas e com propriedades importantes que observamos na natureza e em nossas atividades diárias. Os efeitos coligativos são aqueles que variam quando se adiciona um soluto não volátil, como o açúcar ou o sal, a um solvente puro, como a água. Essas propriedades dependem somente do número de partículas do soluto dissolvidos no solvente e não dependem da natureza do soluto. Então, você tem que guardar esses conceitos aí, ó. Soluto não volátil, substância que não evapora. Soluto é aquele que é dissolvido. Solvente, aquele que dissolve. Então, nós estamos tratando de soluções. E lembrar que a propriedade coligativas é uma série de consequências que existem quando se adiciona a um solvente puro um soluto não volátil. Vamos trabalhar esses efeitos coligativos aí. Para se sair bem em questões relacionadas com as propriedades coligativas do Enem, você precisa inteirar-se principalmente dos aspectos qualitativos, como definição de pressão de vapor e saber os aspectos relacionados com as 4 propriedades coligativas. Então, anotem no seu caderno o que é soluto não volátil, de que dependem os efeitos coligativos. E vamos para o conceito de pressão de vapor e depois vamos ver, e anotem os 4 efeitos coligativos e vamos verificar cada um deles. Primeiro, você tem que compreender o conceito de pressão de vapor, que é a pressão exercida pelo vapor quando ele está em equilíbrio com a fase líquida em uma temperatura constante. Veja bem, um líquido foi colocado num recipiente. O recipiente foi o quê? Fechado. Esse líquido é o solvente. Algumas moléculas, elas vão conseguindo desprender da parte líquida e vão passando para a fase gasosa. Elas vão preencher todo esse espaço aqui, ó. Quando elas preenchem todo esse espaço, elas vão começar a exercer uma pressão sobre a superfície do líquido. É essa pressão exercida sobre a superfície do líquido que a gente chama de pressão de vapor. E aí, todas as características, todos os efeitos coligativos vão estar relacionados com a alteração dessa pressão. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que esse equilíbrio, ele é um equilíbrio dinâmico. O que eu chamo de equilíbrio dinâmico? Para cada molécula que sofre evaporação, outra sofre condensação. Então, visto o que é pressão máxima de vapor, vamos ver o primeiro efeito coligativo, que é o que a gente chama de tonoscopia ou tonometria. O que é tonoscopia? É quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, a pressão do vapor do solvente diminui. Veja bem, tinha um solvente, a água estava o quê? Evaporando, existia uma pressão das moléculas do estado gasoso sobre as moléculas no estado líquido.
Foi adicionado açúcar nesse recipiente. O açúcar é o soluto não volátil. Ao adicionar o açúcar, o que aconteceu com a quantidade de vapor que tinha aqui? Diminuiu. Ou seja, a quantidade de moléculas evaporando, passando para o estado gasoso, diminuiu. Esse efeito a gente chama de efeito tonoscópico ou tonoscopia. E esse efeito, essa tonoscopia, ela vai acarretar outros efeitos. Por exemplo, a ebulioscopia. A ebulioscopia, qual que é a relação da ebulioscopia com a pressão máxima de vapor? Ó, quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição do solvente aumenta. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, foguinho aquecendo a água, tem um termômetro. O termômetro tá mostrando que a temperatura de ebulição é essa aqui, marcada aqui. Aqui já tem um soluto na solução, ou seja, já foi acrescentado a esse solvente o soluto glicose. E aí você vai observar que o termômetro mediu uma outra temperatura de ebulição, ou seja, ocorreu uma variação da temperatura de ebulição a partir do momento que foi adicionado a esse solvente um soluto não volátil. Esse efeito aqui, ó, essa elevação da temperatura de ebulição do solvente é um efeito tonoscópico, é um efeito de uma propriedade coligativa que a gente chama de ebulioscopia. No nosso cotidiano, isso acontece quando a gente faz o seguinte: a gente coloca água para ferver, para fazer café ou para fazer um chá, e se a água estiver fervendo, a pessoa esqueceu o açúcar e depois ela vai lá e coloca o açúcar, ela para de ferver. Por que ela para de ferver? Porque os líquidos entram em ebulição quando a pressão de vapor desses líquidos, que é a quantidade de molécula que fica na parte de cima, se iguala à pressão atmosférica do lugar. Ah, então a pressão da água, a temperatura de ebulição da água é 100? Sim, se for numa pressão atmosférica de 1 atm. Se muda a pressão atmosférica do lugar, vai mudar a temperatura de ebulição das substâncias, por causa do efeito coligativo. Verificado esse aqui, vamos para o outro efeito coligativo, que é a crioscopia ou criometria. A crioscopia também é comum no cotidiano. É só a gente ver nos encontros familiares, quando eles querem gelar a bebida mais rápido, coloca o isopor com gelo e coloca sal misturado. Qual que vai ser a função desse sal? Vai ser provocar um efeito crioscópico no solvente, que é a água, que nesse caso vai ser o gelo. E que efeito é esse? É o abaixamento, né? Quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de congelamento do solvente diminui. Então, se aquela água se aquele gelo iria derreter, por exemplo, a menos 2 graus, ela vai passar a derreter numa temperatura menor do que isso. Isso é crioscopia. Aí eu trouxe até uma imagem aqui para você associar com esse efeito toda vez que você precisar lidar com ele. Então vamos para o efeito da osmoscopia, que é o processo da osmose. O processo da osmose, vocês estudam muito isso em biologia, especialmente quando vocês vão estudar as células, né? Aí vejam bem, eu trouxe essa imagem, que é uma compota de frutas, que é baseado nesse efeito, né? Nessa propriedade coligativa. E aí mostra o seguinte, é a passagem espontânea de uma região menos concentrada em um soluto para uma mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Aí por que eu trouxe a imagem? Porque quando a gente coloca as frutas
no caldo, no compota, na solução, a água que está na fruta vai migrar para a solução, obtendo uma solução hipotônica, ou seja, com concentração igual. Isso conserva por mais tempo. Aí, então, vamos aqui, ó, só para fechar a questão do conceito da osmose. A osmose, a gente fala o seguinte, ó, você tem um meio, tá? Você tem um meio mais concentrado, um meio vai ter uma concentração, que eu vou chamar de mais concentrado, e você tem um outro meio menos concentrado. Esses dois meios são separados por uma membrana semipermeável. O que é a membrana semipermeável? É a membrana que permite a passagem de solvente e não permite a passagem de soluto. A solução aqui, a osmose aqui, ela vai dar no sentido da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, até as duas ficarem numa mesma equivalência. Isso é osmose. Pensa sempre nessa situação, nessa passagem de solvente por uma membrana semipermeável, toda vez que fala em osmose. Bom, aí vamos ver questões do Enem que caem o conhecimento sobre propriedades coligativas. Olha, esse é do Enem de 2018. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo, com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover o calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da... Veja bem, isso costuma ser o senso comum nos induz, às vezes, a um erro conceitual. É quando a gente fala que o casaco tampa o frio. Na verdade, ele impede que seu corpo perca calor. No caso do sal aqui no isopor de bebida, ele vai fazer o quê? Ele vai provocar um efeito coligoscópico, ele vai alterar as propriedades do solvente, que no caso é a água, ou seja, diminuindo a pressão de vapor, que é a tonoscopia, e diminuindo o ponto de congelamento, que é a crioscopia, que é o efeito crioscópico. Então, do ponto de vista científico, o raciocínio correto e a fala correta para explicar o que acontece nesse sistema é o resfriamento rápido, ele ocorre em razão de quê? Da diminuição da temperatura de fusão do líquido, ou seja, em razão da crioscopia. E o que é a crioscopia? Redução da temperatura de congelamento, da temperatura de fusão. Agora, vamos lá, uma outra questão de 2021. Em certas anemias homolíticas, estão presentes no sangue circulante algumas hemácias esféricas, esferócitos, que se rompem mais facilmente que as hemácias normais em soluções hipotônicas. Essa fragilidade é proporcional ao número de esferócitos presentes. Em um laboratório, foi realizada a determinação da fragilidade osmótica de 5 amostras distintas. Os resultados obtidos estão representados na tabela em percentual. Aí traz a tabela
e depois da tabela pergunta qual amostra apresenta o maior número de esferócitos. Essa questão é uma questão que pode cair em biologia, pode cair em química, pode cair em matemática, porque ela aborda realmente conhecimento desses três componentes curriculares. Aí você tem que lembrar, ficar atento à leitura. Veja bem, anemia hemolítica é quando ocorre a hemólise, ou seja, o rompimento da hemácia esférica, que é chamada de esferócitos. Lógico que quanto mais hemácia, quanto mais esferócito tiver no sangue, maior a fragilidade de rompimento, mais séria a questão da anemia hemolítica. E a questão ainda fala que a fragilidade da hemácia romper é proporcional olha aqui, fala que ela rompe mais facilmente quando está numa solução hipotônica, ou seja, solução quanto menos concentrada a solução, mais fácil é esse rompimento. Aí te dá uma tabela para você ler. Eu sugiro a leitura dessa tabela de trás para frente. Te mostra a concentração e te dá 5 amostras. Você verifica que quando a concentração é 0, todas as amostras apresenta 100 unidades de hemácias, de esferócitos. À medida que vai aumentando a concentração, permaneceu, olha, até a concentração de 0,2 de NaCl, a quantidade era a mesma. Quando reduz a concentração, ou seja, à medida que a solução vai ficando a amostra vai ficando mais hipertônica, aqui vai aparecendo, vai modificando as concentrações. Percebam que aqui você já descarta a amostra 1 e já descarta a amostra 4. Você segue, quando chega em 0,4, daqui para frente, ó, você já descarta a amostra 4, a amostra 5, e você já vai trabalhar somente com a amostra 2 e a amostra 3. A amostra, aí você vai vendo o seguinte, na concentração de 0,65, ou você tem 8 e 88. Quando você chega na concentração de 0,75, você ainda vai identificar os esferócitos na amostra 3. Então, a solução que apresenta o maior número de esferócitos, ou seja, que a fragilidade no rompimento das hemácias é maior, vai ser na amostra 3. Esse gráfico, essa tabela, você pode ler de maneiras diferentes. Eu estou passando para você uma das formas de você fazer essa leitura, que é a que, a meu ver, é a mais fácil, mas existem outros caminhos para você fazer a leitura desse texto. Aí vai depender de quê? Da sua habilidade em fazer leitura de tabelas, basicamente isso, e de compreender conceitos de soluções. A segunda questão. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de NaCl possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,2 mol por litro de NaCl tem como consequência, vamos pensar isso aqui. Você pode até esquecer da concentração das soluções em química e de propriedades coligativas e lembrar do seu professor de biologia. A concentração da célula, né, da hemácia da célula é igual à solução. Precisa ter uma solução hipotônica, precisa ter uma pressão, para a pressão ser igual e não haver nem rompimento de célula e não haver inchaço da célula, as células murcharem. Então, se saiu de um meio, que é de 0,15, menos concentrado, e passou para um meio mais concentrado, falou com você o seguinte, ó. Eu peguei uma célula que estava no meio de 0,15 e coloquei essa célula no meio de 0,2.
Se você passou por um meio hipertônico, mais concentrado, o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo de osmose, ou seja, essa célula ela vai transferir líquido, água, para a solução. E ela vai fazer o quê? Ela vai murchar. Então, essa é a consequência de fazer isso. Com certeza, professor de biologia já trabalhou isso com vocês. Então, a consequência da transferência de uma célula humana de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado vai ser essa aqui, ó. A transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Bom, aqui eu tenho mais algumas questões, né, que eu deixei aqui para você ler depois. Na aula de hoje nós aprendemos conceitos importantes para o estudo das propriedades coligativas. Nós resolvemos questões que envolvem concentrações de propriedades coligativas. Aqui encontram-se as referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula. O meu muito obrigada e até a próxima!